Olá, seja bem-vindo. Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao estudo de funções. Na primeira aula, nós aprendemos a calcular os intervalos em que a função cresce e que a função decresce. Vimos também o domínio da função e o comportamento dela no infinito. Dando continuidade, nós vamos tomar aqui a mesma função, que é 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 12x mais 6, e vamos verificar qual é o ponto máximo, qual é o ponto mínimo dessa função. Se é que ela tem ponto máximo e que ela tem ponto mínimo. Bom, então, neste caso, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a primeira derivada. Então, nós temos aqui 6x ao quadrado mais 6x menos 12. Nós temos que calcular as raízes dessa primeira derivada, né? O que é isso? Nós vamos igualar a zero e resolver a equação. Os resultados que nós vamos encontrar para x nesta equação são as raízes da primeira derivada. Então, eu posso dividir aqui todo mundo por 6, né? Pois todos os termos, todos os coeficientes são divisíveis por 6, e resolver essa equação. Então, vamos encontrar x' e x2'. Essa equação tem duas raízes. Essas raízes são 2 e menos 1. Então, está aqui. Agora, nós vamos calcular a segunda derivada da função. Então, esta aqui, olha só, vamos destacar. Esta aqui foi a primeira derivada. Vamos calcular, então, agora a segunda derivada. Então, a segunda derivada vai ser 12x mais 6. E vamos substituir na segunda derivada as raízes da primeira, que são 2 e menos 1. Vamos só corrigir aqui, que na verdade é menos 2, menos 2 mais 1, essas raízes, né? Eu vim errando aqui os sinais. Muito bem. Então, é menos 2, corrigindo aqui também, olha, e mais 1. Então, eu vou substituir, olha, 12 vezes menos 2 mais 6. E aqui, 12 vezes 1 mais 6. Veja, virou uma expressão numérica, mas não me interessa o valor numérico, me interessa o sinal. Então, aqui nós temos 12 vezes menos 2 dá menos 24, mais 6, que dá menos 18, olha. O valor 18 não me interessa o sinal. Se ele é negativo, significa que para x igual a menos 2, nós temos um ponto máximo da função, que eu vou simbolizar por Pn maiúsculo. E aqui, para x igual a 1, vai ficar 12 mais 6, que é igual a 18. Olha, 18 é positivo. Não me interessa o valor 18, me interessa o sinal. Se ele é positivo, significa que para x igual a mais 1, nós temos o ponto mínimo da função. E vou simbolizar por Pm minúsculo. Então, quando a primeira derivada tem sinal, vamos destacar aqui com outra cor, olha, quando a primeira derivada tem sinal negativo, né, que foi o menos 18, se a primeira derivada tem sinal negativo, a gente tem um ponto máximo da função. Se a primeira derivada tem um sinal positivo, nós temos o ponto mínimo da função. Então, para x igual a menos 2, o ponto da função é máximo. Para x igual a mais 1, a função tem ali o ponto mínimo. Vamos verificar como isso fica lá no GeoGebra? Então, cliquei aqui no GeoGebra, olha só, eu já tenho aqui a função, né? Deixa eu trazer minha imagem um pouquinho para cá, para não atrapalhar. Então, observe, olha só, vamos pedir aqui no GeoGebra o ponto máximo e mínimo de uma função. Então, máximo da função, a função é a função f aqui no GeoGebra, e valor inicial, né? Então, vou colocar aqui menos 10 e mais 10, tá? Então, eu coloquei assim um limite da função, menos 10 mais 10. Então, olha só, esse é o ponto máximo da função, né? Qual é ele aqui? Olha só. O x é menos 2, foi o que a gente encontrou ali, no quadro de aula. E o y correspondente, então vamos voltar lá no quadro de aula um minutinho aqui, ó.
Se eu substituir aqui na função o x por menos 2, o resultado numérico vai ser 26. Sugiro você conferir na calculadora. E o ponto mínimo da função? Então, vamos colocar aqui, ó, mínimo. Então, vamos aqui, temos várias opções. Eu peguei essa última aqui, olha, a função f, valor mínimo menos 10 e o máximo 10. Olha, 1 e menos 1. Então, veja, para x igual a 1, a gente já sabia que ele vai me dar o ponto mínimo da função. Olha ele aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. O ponto mínimo de uma função. Então, ó, ponto máximo com x menos 2. E o ponto mínimo, deixa eu mover esse B aqui, que o GeoGebra chamou de ponto B, olha, movi aqui, é o 1. Então, ponto mínimo em x igual a 1 e ponto máximo em x igual a menos 2. Se eu substituir lá na função, olha a função aqui em cima, se eu substituir o x por 1, o resultado numérico vai me dar y correspondente igual a menos 1. Então, nós temos aqui nessa função, olha, ponto máximo e ponto mínimo. Então, essa função ela vem do menos infinito, vem até um ponto máximo. A partir daí, ela passa a decrescer. E vem até um ponto mínimo. A partir daí, ela passa a crescer e vai até o infinito. Então, era isso que eu queria falar para vocês nessa aula. E na próxima aula, nós vamos falar sobre a concavidade e o ponto de inflexão. Tchau!